Bom dia. 2 Coríntios 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Os Coríntios, a igreja de Corinto, né? Segunda carta de Paulo à igreja lá. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Nesta carta aqui, então, Paulo pede, nós já entendemos, o pedido dele, que a igreja em Corinto o aturasse um pouco mais, o suportasse um pouco mais, porque os pregadores, os falsos pregadores, já começavam a dissimular, afirmando que ele era um louco, porque a pregação dele era muito dura, ele era muito exigente. Mas é o que ele está dizendo. Falou, olha, a minha preocupação eu tenho que apresentar vocês a Cristo. Apresentar uma igreja pura. A preocupação de Paulo era que o povo, a igreja, os irmãos fossem salvos. Então, por esse motivo, pregava o evangelho, ensinava o evangelho, falava sobre Jesus. Ele falava sobre santificação, sobre arrependimento. É isso que ele falava. Mas, como naquela época já tinha, como hoje nós vemos por aí, os pregadores que pregam evangelhos diferentes. E que o povo tem buscado, o povo, infelizmente, são cristãos carnais, porque estão querendo ouvir coisinhas boas, aprazíveis. Quer ouvir falar de bênção, bênção daqui, bênção dali. Quer ouvir falar de vitória, quer ouvir falar de prosperidade, quer ouvir falar de cura, quer ouvir falar de tudo, mas não quer ouvir falar de arrependimento. Não quer ouvir falar de abandono de pecado. Não quer ouvir nada disto. Conclusão, transforma-se um bando de religiosos. Isso é interessante que eu fico observando agora diante da situação, por exemplo, no nosso país, o país no mundo está enfrentando. Eu vejo uns chamamentos, o próprio presidente fazendo um chamamento, como foi no domingo agora. Não, que vamos todo mundo orar, e pastor de igreja, vamos orar, fazer jejum. E todas as raças, credo, não importa a religião, vamos tudo, ou seja, mistura o santo com o profano e tudo certo. Mas não fala em arrependimento, não fala para as pessoas abandonar o erro, abandonar o pecado. Porque esse negócio de fazer jejum e orar, estando no pecado, não resolve nada, não vale nada, se não abandonar. Basta nós lermos a Bíblia, nós meditarmos. Temos que abandonar o pecado. Aí hoje você vê várias pessoas, pastores se unindo. Não, gente, todo mundo tem que orar pela nação, vamos jejuar pela nação, vamos abandonar o pecado. Isso não ouvimos ele falar. Sabe por que falar? Porque ele vai desagradar. E estes, claro, o presidente é político, e esses pastores, esses supostos irmãos envolvidos nisso, nada mais são do que políticos também. Estão querendo chamar a atenção. Mas nós temos que pregar outra coisa, é o evangelho. Olha, o povo tem que se arrepender. Desde o Antigo Testamento nós íamos falar isso. Era arrependimento, era pano de saco, era cinza, era arrependimento. Da mesma forma, hoje só nos chama arrependimento. É abandonar o erro, abandonar o pecado. Não adianta ficar fazendo oração, jejum, se não abandonar o pecado, não. Isso aí agora está virando modismo, religiosidade, aquele desespero agora estão
lembrando de Deus, mas só que não faz a coisa direito. Infelizmente, os nossos ensinadores ensinam coisa de evangelho errado. Então, nós temos que entender que existe o evangelho de Jesus Cristo. Para ser pregado e vivido, ele só pode ser de acordo com o que Jesus manda. Não com esses modismos que existem aí. Se nós analisarmos a luz do evangelho, nós vamos ver hoje que os maiores pregadores, os maiores templos, são de pessoas que não pregam o evangelho legítimo. Pregam um monte de baboseira aí que não é o evangelho. Versículo 3, Paulo fala que, entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Muitas pessoas se afastam de Cristo, vão em busca desses evangelhos adocicados, dessa mentirada que se prega por aí. É essa que é a realidade. Tem muita gente que hoje só vai em busca de bênçãos, corredor atrás de bênçãos, de revelações, em busca de prosperidade, de vitória, em busca de participar de campanhas, fazerem votos, desafios, fogueiras e tudo mais, mas não busca praticar o evangelho, não busca viver o evangelho de Jesus Cristo. Estão sendo enganados. É que Paulo dá um exemplo, assim como a Eva foi enganada, tem muitos sendo enganados. Tem muitas, tem templos lotados, enormes, por tudo sendo enganado. Versículo 4, porquanto se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito que não é o espírito que creio recebeste, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isto muito facilmente tolerais. Então quem recebe esse evangelho diferente vai sofrer com certeza absoluta. Estão buscando coisa diferente. Um espírito diferente que não é o Espírito Santo. Estão buscando ouvir palavras amáveis, afáveis. Estão querendo satisfação, né? Carnal. Estão querendo, estão buscando, né? Realizações aqui no mundo. Querem que o Senhor dê vitória para eles aqui no mundo. E Jesus disse que ele não é o príncipe deste mundo. E estes pregadores, cujo objetivo, por ser carnais também, a única preocupação deles é ganhar dinheiro. Essa que é a realidade, não tem outra. Agora, como muitos agora ficaram reclamando, estão lamentando por ter que fechar os templos, e a busca deles é somente pelo dinheiro. Porque, infelizmente, os templos fecharam, o povo não está lá ofertando, não está podendo participar dessas campanhas, não estão podendo nada disso, então eles estão reclamando, estão chorando por isso. Mas a preocupação deles é que o povo vai para a igreja para agradar. E cada hora você vê absurdos. Agora há pouco está vendo um absurdo aqui no norte do Brasil, uma igreja grande, um pastor está fazendo, inclusive, batismo. Batismo, olha o cúmulo. O batismo online. As pessoas ficam lá, várias pessoas, se quiserem, cada um na sua casa, onde quer que seja, com a vasilha de água, jogando água sobre a cabeça e ele supostamente à distância batizando. Então é umas loucuras e o povo aceitando. O povo aceitando. Agora, a última semana, agora foram 18 pessoas foram batizadas desta maneira. Ou seja, isso não é batismo coisa nenhuma. O que é? Infelizmente, estes falsos pregadores, estes hereges, só existe porque existe o povo que quer esse tipo de coisa. Versículo 5. Contudo, eu não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, vós temos demonstrado isso com todo tipo de situação. Não, porque é o pastor tal, é o ministro tal, o apóstolo tal, é o bispo tal. Porque ele fez teologia, não sei aonde, fez não sei quanto, fala não sei quantos idiomas. O conhecimento bíblico ele tem, que a nós não nos falta o conhecimento bíblico. Nós falamos de Bíblia, nós falamos do Evangelho, nós falamos essa verdade. Mas o povão, infelizmente,
Estão querendo uma outra coisa. Aí quando nós pregamos, até não, esse pastor é muito duro, esse pastor ele é rude, esse pastor não sabe falar. Mas não, nós procuramos pregar de maneira clara, para que as pessoas tenham um entendimento claro. Nós falamos do evangelho, não falamos de mentiras. As pessoas querem mentira, querem ouvir mentira, por isso não aceitam a nossa palavra, não aceitam a nossa pregação. É porque querem ser enganados. E esses estão sendo, e vão continuar sendo. Agora, por qualquer tal, não, porque o pastor tal, ele é carismático, né? Ele fala muito bem. Ele fala do evangelho? O que ele ensina é o evangelho? Ou é mentirada? Você está acompanhando a Bíblia, o ensinamento dele? Versículo 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o evangelho de Deus, para vos servir, despojei outras igrejas dos seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém. Pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região de Acaia poderá privar-me desta glória. Paulo falou, eu preguei na igreja de Corinto, eu não pedi nada. Mesmo porque os irmãos de outra igreja me mantiveram, me sustentaram. E eu não tive que pedir nada a vocês. O tempo que eu fiquei aí foi pregando o evangelho de graça. Os irmãos da Macedônia, eles me sustentaram, eles me mantiveram o tempo que aqui tive. Mas é da mesma forma nós falamos hoje. O povo querem saber hoje de campanha de oferta. Eles querem ser extorquidos. Agora, como também você não vai ouvir nenhum vídeo nosso. Envie sua oferta, ou eu faça isso ou faça aquilo. A única coisa que nós recebemos são das ovelhas, as pessoas são cobradas pelo ministério, essa sim que mantém o ministério, através dos dízimos dela. Nós não pedimos oferta a ninguém, nós não pedimos nada disso. Não, o irmão quer ofertar lá, é ele, Deus que oferte, mas nós não pedimos. Mas por nós não pedirmos, por nós não fazermos campanha, por nós não fazermos voto, por não extorquirmos o povo, não, o pastor está errado. O pastor está errado, deveria pedir. Já ouvi pessoas falando comigo, não, pastor. Não, você deveria, por exemplo, quando você fizer a reunião no centro, deveria cobrar esse tipo de coisa. As pessoas querem ser extorquidas. Essa que é a realidade, não querem Cristo. Eles querem barganhar com Deus. Eles pensam que, se eu trouxer dinheiro, der na mão, Deus vai agir assim ou outra maneira. Aí tem os falsos pregadores que ensinam isso e o povo acredita nisso. Mas não entender que com Deus você não se barganha nada. Será que eles acham que nós somos inferiores porque nós não pedimos dinheiro? Que assim seja. Por que será? Porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que eu vos amo. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras do que se orgulham. Nós procuramos fazer o que é correto, para que ninguém venha amanhã depois dizer, não, é porque o pastor prega assim, prega acolado, é porque é interesse financeiro. Não, o ministério está lá, é interesse financeiro. Não, nós não temos isso. Por isso o nosso ministério é pequeno, é ministério pobre, ministério que tem até dificuldade de pagar as contas. Mas nós não pedimos nada a ninguém. Nós não vivemos extorquindo. Nós pregamos a verdade, porque eu tenho a liberdade de falar, eu tenho a liberdade de condenar o pecado. Eu tenho essa tranquilidade. Eu tenho as mãos limpas. E agora em um bando desses falsos profetas, falsos pastores, eles podem falar isso? Mas infelizmente, antes de culpar, só existe falsos pastores, falsos pregadores, falsos evangelhos, pregações mentirosas.
Porque existem falsos cristãos, falsos evangélicos, falsos crentes, falsos seguidores de Jesus. É o joio no meio do trigo. 13, versículo 13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais fingem que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Está mais claro que a palavra está dizendo? Esses são falsos, no versículo 13. São falsos apóstolos, falsos obreiros desonestos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Tem muita gente fingindo ser pastores, pregadores do Evangelho. São muitos, várias denominações, grandes templos, tudo fingindo, mas são servos do diabo. Como Paulo disse, não é todo mundo acredita. Ah, não, pastor, eu estou cansado de ouvir isso. Ah, não, mas sou homem de Deus, eu já vi fazer isso, já vi acontecer aquilo. Deus falou que eles fariam sinais se fosse possível. Enganaria até os escolhidos. Enganam muitos. Mas por quê? Porque os serviçais, ou seja, aqueles que estão a serviço do diabo, do cão, do Satanás, que se disfarça de anjo de luz, né? Fingem que são servos da justiça. Eles fingem que são servos de Deus. Fingem que seguem Jesus. Mas eles são servos de Satanás. Eles estão a serviço do inferno. Essa que é a realidade. Basta você... Ah, mas como é que eu vou descobrir? Aprendam a ler o Evangelho, meditar no Evangelho e ouça as pregações dele. Começa a acompanhar, você vai ver. Quando não está pregando este Evangelho, que será pregado em todo o mundo, que é a palavra de Cristo, estão a serviço do inferno. Falar o nome de Deus, falar o nome de Jesus, cantar qualquer musiquinha, fazer orações não quer dizer nada, fazer jejum não quer dizer nada. É as ações deles. Eles vão receber, o fim dessas pessoas será de acordo com as suas ações merecem. Essa que é a realidade. As pessoas deveriam abrir mais os olhos, saber que tipo de evangelho estão vivendo. Tem muitas, que estão dentro de igreja, andando, carregando Bíblia para cima e para baixo, mas vão tudo para o inferno. Tem muita gente falando o nome do Senhor, mas vão tudo para o inferno. Porque não vive o evangelho, vive uma mentira. Versículo 16. Afirmo uma vez mais, que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, recebei-me como quem acolhe um fraco de juízo, pois assim ao menos terei algo do que me orgulhar. Claro, ninguém me considera louco, não, é o que Paulo está falando. Ninguém me considera... Olha as pregações da Bíblia, do Novo Testamento, nós vivemos na graça. São pregações duras, positivas e claras. Nós vemos de Pedro, que é todo mundo, como eles falam, como eles ensinam. E Paulo era tão rico, ele falou, escuta, ninguém me considera louco, não. Mas se você assim está pensando que eu sou louco, então tudo bem. Então faz de conta que eu sou fraco de juízo. Pelo menos eu tenho com coisa de me gloriar. Pelo menos me considero como fraco de juízo e aceite a palavra. Aceite o Evangelho de Jesus. Aceite esse Evangelho. Não é para aceitar Jesus, levantar a mãozinha e continuar no erro. Não é abandonar o pecado, tomar vergonha na cara. É deixar de fazer o que não presta. Não é só ficar negócio, estou fazendo jejumzinho, estou orando para isso, para aquilo. Mas mudar não quer. Abandonar o pecado não quer. Abandonar o erro não quer. Mortificar a carne não querem. Versículo 17. Ao declarar esse orgulho, não estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez, considerando que há muitos que se orgulham de acordo com os padrões mundanos. Ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher o desequilibrado.
Vocês fazem o julgamento de acordo com o padrão do mundo. Como é que é esse padrão que eles fazem hoje? Ah, não. Para ser abençoado tem que ter... para ser próspero, ter dinheiro, vitória e tudo mais. Quando não tem... Ah, não, aquele pastor está na pobreza, ele está cheio de dívida. Está em pecado. Ah, só pode estar em pecado. Ah, a vitória dele ou daquela mulher, daquela pessoa não chegou, porque está em pecado. Ah... quem, segundo essas religiões, essas seitas, essas porcarias dessas pregações aí, pra estar bem, pra estar na presença do Senhor, tem que ser só vitória, só vitória. Só que a vitória você vê na vida desses pregadores, fica o tempo todo extorquindo, metendo a mão, roubando ali do povo. Estelionato, é isso que nós vemos. É esse ser vitória financeira na vida deles. Que para eles é um trabalho, eles estão a serviço do próprio Satanás. Né? Ah, como eu disse, cita o nome do Senhor. Só na boca pra fora. Ah, não, tá, aquele ali é um louco, rapaz, ele prega, ele é louco. Quem prega hoje salvação, santidade, arrependimento, é considerado louco. Quem não pede dinheiro, não visto aqui, não é considerado louco. Mas já que eles são sérios, são lúcidos, são tranquilos, então nos aceite como loucos, como pessoas desequilibradas. Uma coisa assim. Versículo 20. Portanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza, ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportai quem vos esbofeteia. Eles acolhem, muito bom grado. Acolhe quem está lhe extorquindo. Acolhe quem está lhe escravizando. Eles acolhem quem está explorando. Isso acolhe. Ah, não, tá certo. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu vejo as pessoas, eu não consigo entender, sei lá que espécie de lavagem cerebral se faz na mente dessas pessoas, que elas estão ali fazendo sacrifício, dando dinheiro e mais dinheiro ali para tentar comprar uma bênção, para adquirir uma bênção, e cada vez fica mais pobre, e cada vez eu vejo pessoas doarem carro, dar todo o dinheiro que tem, a aposentadoria, fazerem empréstimo e fazerem tudo e ficar na miséria. E ainda continua ali naquela religião e acha que Deus vai fazer. Deus não tem compromisso com esse tipo de coisa, com essas negociatas. 21, versículo 21. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo que todos os outros se atrevem a orgulhar, se falando como louco, também eu me atrevo. Olha, eles gostam de se orgulhar. Eu também, como louco, também eu gosto de me orgulhar. E eu vou me orgulhar do quê? Não deles. Eles gostam, igual de vez em quando eu escuto, tem um pregador nos Estados Unidos dizendo que agora Deus tá dando para ele o segundo avião a jato, né? Não sei para quê. Nós entendemos o que Deus ganha, qual crescimento traz para o evangelho, uma pessoa ter 2 aviões, 2 jatinhos. No caso dele não é jatinho, são jatos grandes mesmo. O que ganha com isso? Da mesma forma, o que Deus ganha, qual que o evangelho ganha com isso? É uma igreja ter fazenda com não sei quantas mil cabeças de boi. Eu não sei o que ganha com isso. Ah, mas Deus está abençoando. Será que é? Ou é porque você está extorquindo o povo? Ou porque você está simplesmente explorando, como a Bíblia está falando. E este povo gosta de ser explorado, gosta de acolher esse povo. Mas o evangelho é um evangelho diferente. O evangelho é de luta, de sofrimento. Versículo 22. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes,
fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Enquanto eles alegam, eles fazem questão de falar sobre bens materiais, dizendo que Deus abençoando, Deus dando, que tem isso, que tem aquilo. Ah, mas são de Deus, mulher de Deus. Se eles são, pode ter certeza que nós também somos. São crentes? Pode ter certeza que nós somos. Eles falam que são servos de Cristo, eu não sei, mas nós somos com certeza, porque nós procuramos servir o Senhor. Nós temos o que eles têm? Não, não temos, não vamos ter, não temos pretensão de ter nada disso, não queremos. Queremos Jesus. Sofrimento, enquanto eles grandeiam sofrimento, tá Paulo aqui ao contrário. Pai, não, eu vou falar aqui que eu tenho. Eu vou falar quem eu sou. Vocês são crentes, eu também sou. Mas aqui Paulo fala do sofrimento. Sofrer, estar preso em Jesus, prisioneiro em Jesus, o sofrimento. O cristão sofre. Aqui ele começou a falar, são servos de Cristo, ainda mais me estresso como se estivesse enlouquecido. Pois trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui pancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigo entre assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho com todas as igrejas. Falam que tem isso, que é só vitória, que é isso, aquilo. Aí falou o contrário. Enquanto eles estão pregando esse evangelho diferente do evangelho adocicado, evangelho da mentira, Paulo falou não. Eles são obreiros do inferno. Estão a serviço do diabo. São serviçais do diabo. O diabo se disfarça como anjo de luz. Ah, não. Eles estão falando que eles podem, que eles têm, aí vão falar do sofrimento. Você vê que Paulo sofreu. Mas ele se orgulhava de sofrer por causa do evangelho. Jesus o chamou. Quem conhece, leia a palavra de Deus, vai entender. Está lá em Atos, quando Paulo foi chamado. O Senhor Jesus disse, mostrarei a esse como é sofrer pelo meu nome. É sofrer por causa do nome de Jesus. As pessoas dizem que não. Então vivem um evangelho mentiroso. E ele falou, olha, além do mais, pesa sobre mim a responsabilidade que eu tenho com as igrejas. A responsabilidade de pregar o evangelho. De viver o evangelho legítimo, verdadeiro, e está contra o mundo. Que é contra o mundo, porque infelizmente nesse mundo evangélico, mundo crente, que está mundano também, ninguém quer ouvir o evangelho verdadeiro. É uma realidade. Ora, no versículo 29, ora, quem se enfraquece, que eu semelhante não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado? Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Eu tenho que mergulhar na minha fraqueza. É na fraqueza que Paulo se orgulhava. Esse não é o evangelho que você vai ouvir em nenhuma igreja. Esse não é o evangelho que você não vai ouvir nesses grandes pregadores. Eles vão pregar totalmente ao contrário, o oposto. Versículo 31. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas,
vigiava a cidade dos Damascenos, com firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, descer-me muralha abaixo dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos dele. O Senhor sabe livrar os seus. O Senhor tinha propósito. A história de Paulo nós conhecemos. Paulo estava preso. Melhor dizendo, antes de ser preso. Jesus, até o Espírito Santo falou, não vai subir para Jerusalém e você vai preso. Ele falou, não, os outros falaram, não vai. O Espírito Santo tem mostrado que você vai ser preso. Ele falou, o Espírito Santo não falou que eu sou preso. Me mostra que daqui para só são prisões, mais prisões. O povo triste falou, não fica triste não. Está cumprindo a missão. Ele foi para Jerusalém, foi preso. E depois nós vimos as várias prisões, as transferências dele, as tentativas de tentar matá-lo. E ele preso. Quando, de vez de Jesus falar para ele, falar, não, você vai ser solto, falou o contrário, falou, você ainda vai pregar para as autoridades em Roma. E ele foi preso, estava como prisioneiro. Ele pregou para as autoridades em Roma e ficou em Roma até falecer, que ele foi morto lá. Vamos ver qual evangelho que nós estamos vivendo. Vamos ver qual evangelho que nós estamos aprendendo. Você está seguindo a Cristo ou uma religião qualquer? Se você está seguindo uma religião qualquer, você vai para o inferno. Aprenda isso. Eu li hoje o livro, a carta no 2 Coríntios 11. Toda dúvida, nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.